Pessoal, boa tarde. A gente aqui do Instituto de Estudos Avançados, eu sou o Marco Cremasco, coordenador aqui do IDEA. Né? A minha equipe, eu não sei se está aqui. E Juliana, por favor. A Juliana está comendo um salgadinho. A Janaína está por aí? Juliana. Janaína, por favor. Então, quem está chegando aqui é a Juliana. Tá? A Juliana é nossa coordenadora dos grupos de estudos. E também, junto com o Tom, a Janaína, idealizadora do Café com Ideia. Tá? Então, isso tem muito da servidores aqui do IDEA. Então, tem a Juliana, que cuida dos grupos de estudos. A Janaína, que é a questão da infraestrutura do Instituto. E o Tom, que é o nosso jornalista responsável pela comunicação. Como havia dito, foram eles que então sugeriram a criação, a semelhança do professor Arquimedes. E aqui eu quero fazer uma referência para o professor Arquimedes, uma referência nossa aqui na Unicamp. O professor Arquimedes, Instituto de Geologia, foi nosso pró-reitor na gestão. Então, aqui para o IDEA, professor, é uma honra tê-lo aqui. Isso aumenta a nossa responsabilidade com a sua presença aqui. Muito obrigado. Então, nos grupos de estudos, a gente então fomenta o pessoal. O IDEA, então, tem duas grandes ações, que são as residências, vocês vão olhar aqui atrás. Tem o nosso patrono, o nosso padrinho, que é o César Lattes. Ele velhinho, normalmente a gente tem uma carinha dele novinho, não, né? Mas eu respeito ao professor César Lattes, foi nosso professor aqui na Unicamp, é a nossa querida Hilda Hilst. A Hilda, poeta, escritora, falou um monte de coisa. Ela foi a nossa primeira residente na Unicamp durante 5 anos. E essa sala que a gente está inaugurando, o professor Arquimedes conhece, um tal de Eustáquio Gomes. Então, essa sala, em um momento oportuno, a gente já, de algum modo, é o primeiro evento na sala Eustáquio Gomes, foi um jornalista, divulgador da Unicamp, que a gente deve muito a ele, né, professor? Com certeza. Então, essa sala é em homenagem ao Tatá. Então, nos grupos de estudos, que é coordenado, nesse caso, pela Juliana, a gente convida servidores da Unicamp que criem, né, a gente sugere uma temática, que criem, então, fomente essa temática em termos de discutir o assunto. Então, eu tive a felicidade aqui, todo o agradecimento à Ana. Né, a Ana foi num corredor de restaurante que eu a encontrei e falei, Ana, eu preciso conversar com você. Né? A gente precisa discutir a questão do clima, professor. Isso. Né? E ela de pronto aceitou o convite, isso foi no final do ano passado. Ela montou um grupo extremamente importante, a ponto do professor Pedro ser o coordenador adjunto. E na reunião desses grupos de estudo, no início do ano, estava a Ana e a Beth. Muito obrigado, Beth, né, que dá todo o apoio a esse grupo de estudo sobre mudanças climáticas. O professor Pedro participou de maneira remota, e o pessoal estava se apresentando. Esse aqui não parou de falar. E o assunto era assim, assunto... Qual a expressão dela, você viu? Parece que ela conhece, né? Eu estou mentindo? E ele não parou de falar. Eu fiquei uma dúvida. Primeiro, como é que eu vou interromper sem ser mal educado? Segundo, eu sou engenheiro químico. E trabalhei com predição de poluição atmosférica usando caos e inteligência artificial, professor. Mas o assunto está muito legal. E agora? Falei, professor, o senhor não quer vir? Que a gente está inaugurando o Café com Ideia, que é exatamente isso. Vocês estão... E no Café com Ideia, uma vez por mês, Janaína, na terceira semana, a gente vai procurar manter isso. O primeiro Café com Ideia foi com a Sabrina Fernandes, que inclusive ela é nossa cientista residente, daqui eu agradeço. O pessoal da economia que conheceu a Sabrina, veio aqui por conta da Sabrina e recebeu o convite do Tom por nos apoiar. Desde a presença da Sabrina, receberam um convite. Então, com esse tipo de coisa, a gente está criando, né, nós temos um calouro, desde calouro da graduação da economia, a uma caloura de doutorando da economia. Está nos acompanhando. E a palestra do professor Pedro, além de ser uma referência nacional no assunto, e o assunto dele foi tão importante, tão denso, que nós fizemos o convite. Inclusive, nós propusemos de buscá-lo na casa de vocês, você brincou com ele, tá?
Ele falou, não, pode deixar que eu vou... A gente vai por conta do carro deles. Como é que a gente funciona, então, aqui? O professor Pedro tem de 30 minutos, tá? A gente vai dar um tempinho de uns 10 minutos para tomar um café. A gente volta dali 10 minutos de tal maneira que o professor Pedro interage com vocês. Tá? Muitíssimo obrigado, professor. É uma honra tê-lo aqui. Por favor, fique à vontade. Se precisar interromper, pede para ela que ela tem um poder tremendo em cima dela. Eu estou entendendo lá que manda, tá? Ele obedece. Bom, fique à vontade. Vamos lá. Esse assunto é um assunto fascinante. Parece que é uma coisa muito boa, né? Mas não é, né? O problema do aquecimento global é algo que está começando a doer no bolso e vai doer muito no bolso se as coisas não mudarem, né? Mas é fascinante do ponto de vista da complexidade, tá? Então, por exemplo, eu como minha origem é em matemática aplicada, depois que eu fiz na pós-graduação a meteorologia, do ponto de vista matemático é assim um exemplo de sistema complexo, né? Altamente não linear, que é, se vocês olharem nas minhas publicações, vocês vão ver muita coisa que é mais teórica, tá? Exatamente a análise de sistemas dinâmicos para entender a variabilidade climática. Essa é uma das áreas que eu atuo, né? Então, vou fazer super rápido, inclusive algumas coisas eu pus mais slides aqui, porque eu sei que vão ter perguntas depois, tá? Daí a gente volta para esclarecer alguns pontos. A complexidade vem do fato de que a escala horizontal dos fenômenos atmosféricos, a escala temporal, tem uma variabilidade enorme, né? E, além disso, envolve interação da atmosfera com o oceano, com o gelo, com a biosfera, com a criosfera, com o Sol. Ou seja, você tem vários sistemas interagindo de forma não linear entre si. Então é um problema multiscala e multifísica, né? Do ponto de vista de estudo de clima, aquilo que eu falei agora sobre a complexidade do sistema e a multifísica. Você tem um sistema que é a atmosfera, né? Oceano, solo, vegetação, espécies químicas interagindo. Tem uma parte linear, que é esse operador L que aparece do lado esquerdo das equações, o N são as componentes não lineares intrínsecas a cada um dos sistemas, e o F representa exatamente essas interações entre os sistemas, né? E quando começou a ser modelado o clima, no meados dos anos 70, quando a gente fazia pós-graduação lá nos Estados Unidos, os modelos eram simples, né? E muito simplificada a física da superfície, etc. E aos poucos foram ficando cada vez mais complexos. Vegetação dinâmica entra em 2001, os primeiros exemplos. No terceiro, levantamento do IPCC, que eu participei do segundo e do quarto. Você participou do quinto, né? Então vocês vão vendo aqui a complexidade do sistema. E, finalmente, o que a gente espera é que entre aqui daqui a nos próximos 20 anos você vai ter um modelo totalmente interativo, incluindo a parte de economia. Eu tive o meu primeiro aluno que trabalhou com isso, combinar atmosfera, clima e economia. Foi um rapaz que tinha feito física, mas ele também tinha feito economia. Então ele acoplou um modelo bem simples de economia global com um modelo bem simples de clima global, né? E já começa aí a aparecer coisas impressionantes. Esses modelos, devido a essa complexidade, dá para imaginar que quando você faz um cenário para o futuro da evolução da temperatura média, no caso aqui do globo terrestre, tem uma grande variabilidade, inclusive depende muito da estimativa das emissões, né? Cada conjunto desses aqui representa um cenário possível de emissão, com controle, diminuição das emissões, se não fizer nada esse vermelho lá de cima, né? E aí você percebe que o aumento de temperatura é brutal nessa situação e difícil de controlar. Então essa complexidade é natural, né? Que não, sendo um processo tão complexo, que seja difícil você pôr o dedo na ferida e dizer que, por exemplo, aquelas chuvas impressionantes que nós tivemos em Porto Alegre, né, 2 anos atrás, se aquilo já tinha o dedo do aquecimento global ou não. Quando você pega coisas assim mais detalhadas, não é fácil.
Mas você tem técnicas para fazer essa análise de causalidade, que é um dos capítulos lá do IPCC, é justamente analisar essa questão da causalidade, né? E você tem duas formas para abordar esse problema. A modelagem climática, que é um sistema complexo, como a gente acabou de ver, e a parte observacional, que é fundamental. Tem um problema, o período instrumental é muito curto, então você não consegue estimar direito. Mas você pode ir para o paleoclima, e o paleoclima mudou da água para o vinho. Tá certo? No começo dos anos 2000, quando eu comecei a ver dados paleoclimáticos com resolução anual. Você tem aquelas microsondas lá para fazer análise de estalagmites, lá do Chico Bill, né, na geologia. E aquilo é um negócio impressionante. Como você consegue tirar informações, sedimentos em lagos, sedimentos na foz de grandes rios. E, obviamente, essas duas coisas têm que caminhar uma do lado da outra, né? Então você tem que ter o desenho dos experimentos, né? Por incrível que pareça, não é uma atividade fácil. O desenho do experimento para que você possa atribuir causas a determinados eventos é um processo que requer uma série de simulações, né, ligando, desligando termos. Isso é extremamente custoso. Nem sempre os artigos que me chegam para fazer revisão sobre esse assunto fizeram essa análise detalhada do jeito que deve ser. Então, isso obviamente, você já começa a abrir a guarda para eventuais críticas, né? Mas fulano não tomou o devido cuidado para fazer os experimentos. Então é muito importante, eu falo isso direto para os alunos, que eles têm que ser extremamente rigorosos quanto à forma de desenhar experimentos. Uns exemplos aí, um clássico do IPCC é esse aqui, em que vamos pegar esse exemplo aqui na América do Sul, né? Aqui seria, o azul seria um conjunto de experimentos, tem uma certa incerteza, que vai a variação de temperatura, o ano aqui, se você não fizesse, se você não tivesse o efeito do aumento da concentração de gases de efeito estufa e mudança de uso da terra. E esse vermelho é com a inclusão do aumento do CO2. E aí fica evidente que tem coisas, em qualquer região do globo você percebe que tem uma diferença substancial de cenário para o futuro. Aliás, dentro do período histórico, né, que você tem dados instrumentais, que há um aquecimento substancial. Aí eu tive bastante envolvido na preparação brasileira em Kyoto, lá no Instituto de Estudos Avançados, lá da USP. E me lembro que uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de que os negociadores estão interessados lá no seu país. É uma coisa que não é assim, não, pelo bem da humanidade, pelo bem dos ecossistemas terrestres. Não. Na prática, quando você vê Kyoto e vê como é que as coisas funcionaram naquela época, é uma coisa muito baseada no interesse próprio. Quanto vai me custar esse negócio? Quanto vai custar a mudança climática? Quanto me custa me defender? Ou seja, reduzir emissões. Isso foi o tema principal do Luiz Aimo, que fez doutorado comigo há quase 20 anos atrás. E ele, então, introduziu essa questão da atividade econômica, porque hoje, no IPCC, no cenário do IPCC, a emissão é dada. É um cenário, independente do modelo. Só que existe uma interação entre os dois, né? Se o clima está muito ruim, por exemplo, você tem problemas, isso tem uma influência na economia, né? E vice-versa. O Luiz ele construiu esse sistema baseado em múltiplos agentes para fazer essas interações. E nesse modelo bem simples, ele tem situações em que, se você não faz nada, por exemplo, o PIB líquido, né, inicialmente ele até vai aumentando, mas depois começa a descer. E é isso aí que, na verdade, faz com que os negociadores tomem decisão. É a dor de bolso. A gente tem que ser realista nessa história. É a dor de bolso que vai fazer com que os países, os negociadores, né, representantes dos países, tomem
alguma providência. E, dado esse fato que tem um monte de incerteza, é absolutamente natural que apareçam os negacionistas climáticos, tá certo? Porque você tem que formular políticas públicas, isso tem interesses econômicos tremendos, então vão aparecer esses negacionistas. E faz um pouco... tem uns adeptos, né, que gostam muito, porque faz parte da natureza humana, né, você não gostar de ouvir notícia ruim, né? Se te dá uma notícia muito ruim, qual é a primeira reação? Não pode ser, né? Não está acontecendo isso. Muitas vezes você encontra argumentos baseados na questão dos paleoclima. Olham para o passado e dizem, não, mas isso já aconteceu, a Terra já foi mais quente. Esse é um raciocínio bem típico. Então, o que o passado nos conta, né? De fato, se você olha na escala de milhões de anos e pega a temperatura da Terra, nós estamos aqui hoje, né? Você veja, já foi muito mais quente. Claro, você vai lá milhões de anos atrás, o Sol estava, inclusive, com uma potência maior, né, de energia. Se você olha em períodos mais recentes, também você encontra aqui mudanças que são associadas aos ciclos de Milankovitch, ou seja, mudanças orbitais, que mudam a radiação que chega na Terra. Mas se você olha, por exemplo, as coisas de análise de sedimentos, esse é um artigo bem interessante, você veja, aqui é sobre os pontos verdes indicam acoplamento entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica no Nordeste. Tá? Então você percebe que, não sei longe, você vai a 11 mil anos atrás, juntou. Você tem outros períodos que juntaram, períodos que separou, como está agora, né? Agora está mais separado. Aliás, aqui agora está mais separado, no amarelinho, né? E aí quando você pega no passado, olha a escala temporal aqui, né? Tem vários períodos que a floresta amazônica se juntou com a Mata Atlântica. Então não é que nunca aconteceu isso no passado. Mudanças de temperatura na superfície são muito pequenas, né? As observações são imprecisas, muita gente diz isso, os críticos, né? Eles têm uma certa razão, os dados mostram aumentos, mas são aumentos ainda, até agora, não é assim uma coisa que estatisticamente você diz, não tem dúvida alguma. Mas se você olhar na atmosfera superior, acima, na estratosfera, 15 km, 20 km, 30 km, você encontra o sinal limpo. Isso foi o que, em 1995, quando eu estava no segundo assessment lá do IPCC, quando eu vi essa história, o que estava acontecendo na estratosfera, eu falei, que lazai, né? Ou seja, alguma coisa está acontecendo de muito importante lá em cima. Tem variabilidade do Sol, tá? O Sol, as emissões solares variam no tempo, isso é conhecido. Acontece o seguinte, nesse IPCC de 95, sabe o que aconteceu? O pessoal mais para o lado negacionista dizendo, não, agora a partir de 2002, 2003, 2004, a gente vai entrar num período mais quieto do Sol e nós vamos ter resfriamento global. E aconteceu? Não aconteceu. Então se você pega esse período mais recente, o que era a previsão baseada na variabilidade do alto custo de energia solar, não bate com o que está acontecendo. Outra crítica clássica. Aumento de CO2 não é causado pelos combustíveis fósseis. O aumento de CO2 tem causas naturais. Eu não vou entrar em detalhe desses slides aqui, mas eu vou dizer simplesmente o seguinte. A forma como eu frequentemente passo esse problema em aula é a seguinte. Você pode perguntar para uma moléculazinha de CO2 aqui, de onde é que você veio? Tá? E ela vai te responder. Da ordem de 35% das moléculas que você fizer essa pergunta, elas vão dizer, olha, eu estava num lugar quentinho, escurinho, tá? De repente, pum, saí num escapamento de um carro, tá certo? Ou seja, essa é a história que ela vai te contar. Em outras palavras, estava lá armazenada, né, lá embaixo, e de repente se extraiu, pôs para cá,
entrou no motor e virou CO2, e essa molécula é capaz de contar isso. Tem vários artigos que estudam isso, já há pelo menos uns 30 anos, a primeira vez que eu vi isso faz em torno de 30 anos, esse tipo de análise isotópica, né, que é bastante contundente. Eu acho impressionante como muitos desses negacionistas que entram nessa linha, eles dizem, não, esse CO2 a mais que nós estamos observando agora, ele é natural, isso aí é interação entre a biosfera e a atmosfera. Tá? Peraí, mas se você perguntar para a molécula, ela te dá uma resposta que não é coerente com essa expectativa. Esse aqui eu não vou entrar muito em contato porque é uma coisa muito física, depois se quiserem conversar sobre isso, tudo bem, a gente fala. Eles dizem que a banda principal de absorção do CO2 está saturada. A banda central sim, mas as laterais não. E é aí que causa o aquecimento global. Eu já ouvi físicos, tá, que são negacionistas usando esse argumento. O que eu acho uma coisa impressionante. Tá? Como é que acontece um negócio desse? Então, isso aqui é a história, tem inclusive artigos bem recentes que demonstram isso claramente. Por fim, tem um grupo grande de negacionistas que entram no YouTube e, bom, todo mundo sabe disso, né? No YouTube você pode falar o que você quiser, não precisa provar que está certo, né? O problema é que eles têm muita repercussão porque eles discutem a questão de mercado. Né? Então começam a mostrar que qualquer coisa que você faça para controlar o clima, primeiro não precisa, porque os outros negacionistas dizem que fisicamente está tudo errado. Segundo lugar, isso aí é um absurdo. Do ponto de vista dos preços das commodities, etc., vai causar um caos completo se você reduzir substancialmente as emissões de gases de efeito estufa. E pega, né? Isso acaba influenciando deputados, senadores. Tem alguns que a gente precisa olhar com cuidado. O Richard Lindsay, por exemplo, é um dinamicista, um cara muito respeitado, mas de uns 25 anos para cá, ele desandou a soltar uma série de palestras, ele fez muitas palestras, questionando coisas do painel intergovernamental, questionando os modelos, etc. Muita coisa ele tem total razão. Se ele tivesse falado isso nos anos 90, final dos anos 90. De lá para cá as coisas mudaram e o Lindsay, essencialmente, ele se manteve na estrutura dos modelos, na capacidade dos modelos de reproduzirem o clima presente, que era a realidade há 30 anos atrás. Ele parou no tempo. Mas é um cara muito respeitado. Então, acaba tendo um impacto na formulação de políticas públicas. Volta e meia ele é chamado no Senado americano, no Congresso, na Comissão de Ciência e Tecnologia lá dos americanos, e vai lá e convence muita gente. Né? Tem artigos excelentes de crítica, né, de gente top em entendimento de clima, que questionam isso. Né? Ele fala que não tem suporte observacional. Uma vez, numa dessas reuniões, eu comentei, bom, se não tem suporte observacional, tem uma série de programas de pesquisa que foram conduzidos nos últimos 30 anos, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, com relação à Amazônia, o LBA, o Large Scale Biosphere Atmosphere Interaction Amazônia, que lida com questões que o Lindsay aponta nas apresentações dele, como que ou seja, é como se nada tivesse sido feito no LBA. Consigo entender. E acaba tendo uma repercussão grande nessa formulação de políticas públicas. Finalmente, o tsunami Trump, né? Que é um negócio impressionante, né? Você veja, isso é agora, recente, né? Vou nem entrar aqui em detalhe, que se todo mundo acompanha isso direto, né? A mensagem aí, né, é que essa trajetória das políticas públicas, né, diverge completamente das evidências científicas. Né? Não tem suporte. Hoje tinha um artigo interessante
que eu recebi é um comentário sobre o porquê desses negacionistas climáticos, né? E muito ligado a essa questão econômica, né? Ou seja, você está atingindo em cheio um setor econômico que seria extremamente prejudicado pela redução de emissões, que é o setor do petróleo, né? Então fica difícil de você competir com essas pressões, né? E isso, claro, vai ter tremendas implicações lá para o governo americano. E agora, para finalizar, a história das COPs. Eu já tive bastante também interação na preparação de documentos, etc., para as COPs, né? Confesso que no decorrer desse processo eu me decepcionei muito, até que nos últimos anos não tenho nem ido à COP, né? Porque eu fiquei assim meio cético também. Esses são os objetivos da COP, né? É buscar desenvolvimento de programas de ação climática global para ter a mitigação dos efeitos do aquecimento global, adaptação, a questão do financiamento, que é de alto interesse para países como o nosso, né? A implementação e responsabilidade, veja, um problema legal extremamente complexo, esse está falando de direito internacional, né? A colaboração internacional, a promoção de soluções políticas e inovação tecnológica, engajamento público e conscientização, né? E a gente faz um bocado disso, né? Até as crianças hoje em dia na escola sabem o que é a mudança climática, né? E teve a COP30, que foi essa última. O Zé da Veiga, que alguns de vocês devem conhecer, inclusive as publicações, ele faz uma coluna no Valor Econômico, né? Isso aqui foi um ano antes, né, da COP. Ele já manifestou dúvidas. E ele fez uma comparação muito interessante. Ele comparou com a Convenção para a Proteção da Camada de Ozônio, que foi proposta em 81 e foi aprovada pela ONU e teve um efeito muito importante, ou seja, a redução da concentração de ozônio, principalmente lá na estratosfera, diminuiu o buraco de ozônio, né, que tanto se fala. Até hoje ele está lá, não perdeu, mas ele deixou de aumentar e, pelo contrário, está começando a diminuir. Mas olha quanto tempo demorou, 40 anos, né, para você começar a observar os resultados. Então, por que a camada de ozônio teve sucesso e a Convenção do Clima não teve tanto sucesso? Essencialmente é o seguinte: os emissores dos CFCs, né, que eram os gases fluorocarbonados, que eram a causa principal de quebra das reações químicas lá na estratosfera, eram 3 ou 4 fábricas. Ou seja, pouca gente. Agora você vai no caso das emissões de CO2. É um mundo. Então não é de se ficar espantado que nos anos 80 foi fácil chegar ao Protocolo de Montreal. Eu acompanhei essa história do Protocolo de Montreal através do professor Goldenberg. O professor Goldenberg, naquela época, ele foi extremamente atuante. A posição brasileira foi muito firme, muito baseada em evidências científicas, ele foi uma posição muito forte. Mas é essa a razão. É o número de atores, né, que contribuem para a emissão. Olha o que o Zé escreveu um ano antes, né? Ele recebeu essa pergunta: há alguma chance de que a 30ª em Belém altere as experiências com as 29 COPs anteriores? Ele disse: é difícil, mas não impossível. O impacto econômico das mudanças climáticas, a dor de bolso, está crescendo rapidamente. Ou seja, tem uma chancezinha. Ele acha que as COPs perderam o foco. É que nem... tem aluno aqui, eu vou falar uma coisa que não é muito politicamente correta. Parece greves de alunos. Então, certo que você tem um número enorme de pauta, a pauta é enorme, né? Não tem um foco bem definido em poucas pautas. Quando você tem essa diversidade de questionamentos, muito difícil andar uma negociação. Você tem que fazer por blocos, né, com coisas mais específicas. E é o que aconteceu com a COP. A síntese do Zé agora recente, né,
concluiu, o modelo COP está esgotado como mecanismo principal, ou seja, a realidade confirmou quase integralmente o ceticismo dos slides anteriores. Outra pessoa que é assim, muito pró-COP e que tem um papel importantíssimo, foi vice-presidente do próprio IPCC durante vários anos, até uma Cruz, lá do INPE. Isso foi em fevereiro do ano passado, ou seja, antes. Ela disse, a janela está fechando, o tempo é curto, né? Mas que ela estava mais otimista. Olha o que aparece em entrevistas com ela mais recentes. Tá? Isso é agora, recente. Coordenador do Conselho Científico avalia o texto da decisão, conferência como razoável. Até ela foi bastante otimista. E espera levar apoio científico para as próximas edições. A impressão que eu tenho é que realmente tem que se rever esse modelo da COP, para que isso tenha algum impacto nessas próximas décadas. E eu acho que o impacto vai vir muito da dor de bolso. Só para finalizar, tem um monte de produtos, né, que saíram do IPCC, dos assessments e de reports específicos. O último é esse daqui, de 21. Para quem participou, ela participou, então a gente tem, por osmose, a gente troca muita experiência, né? Eu acho que isso aqui eu uso muito em aula, tá certo? Porque os relatórios do IPCC é um alto nível de ciência. E só para finalizar, tem coisas que a gente pode fazer, né? A história da energia renovável, que o Trump não acredita. Biocombustível é um exemplo que nós fazemos aqui. Claro que a solução futura está no hidrogênio, fusão nuclear. Fusão nuclear sempre me lembra o professor Goldenberg. Nos anos 80, eu perguntei para ele, professor, foi exatamente, nos anos 80. Quando é que a gente vai ter, né? Ele disse, daqui uns 20 anos. Aí, voltei a interagir muito com o professor Goldenberg lá no IA, nos anos 90. Professor Goldenberg, quando é que vai ter? Daqui uns 20 anos. Daí fizemos uma série de conferências, lembra aquelas mudança climática regional, né, no 2005, 2006, 2009. E eu perguntei de novo, sempre pergunto, eu encontro com ele, eu pergunto. Ele falou, daqui 20 anos. Mas ele foi mais otimista dessa vez. Não, agora a gente já está numa fase diferente. Agora o problema é essencialmente de engenharia. Vamos ver se daqui 20 anos a gente tem a fusão nuclear bem utilizada. A questão da adaptação, que isso é certamente algo fundamental, e aí entra algo que a Maria Assunção tem tido bastante experiência, que é a demanda das empresas. Então, essas grandes empresas, né, Vale, Petrobras e outras, as empresas do setor energético, de energia renovável, estão extremamente preocupados com essa questão, porque estão vendo mudanças no clima. Pode ser que seja em grande parte natural, mas tem já a mãozinha do aquecimento global. E está causando o quê? Dor de bolso. Então, para planejamento dessas empresas, eles precisam ver quais são as ações, né, como é que vai se adaptar, né, a esse novo regime. Impactos na saúde, aumento do nível do mar até 30, 40, 50 centímetros, você tem soluções de engenharia, mas acima disso está difícil. Outra coisa que entrou em moda nesses últimos anos foi a questão da engenharia climática, né? E a engenharia climática é uma solução tecnológica, difícil, cara. A fertilização dos oceanos, já foram feitos alguns experimentos. Os aerossóis lá na estratosfera é o que mais promete hoje em dia. Literalmente é pôr pó de giz na estratosfera para repetir radiação solar. Está falando de uma forma bem simples. Só que isso tem outras implicações, né? E os ecossistemas? Qual que é o impacto que isso vai ter nos ecossistemas? Esse da fertilização do oceano, por exemplo, é pôr ferro no oceano, tá? Para estimular a biota. É um negócio. Agora, estocar carbono, tudo isso aí faz sentido. Isso dá para fazer. Então, acho que esse é o caminho que a gente vai tomar. Nós, como cientistas, né, eu vejo o seguinte, isso aqui é de um livro do Robert Pilk, que é um livro já quase 20 anos atrás, que eu acho que ainda está na moda. Muita gente usa esse livro hoje em dia para falar sobre o papel, né, do cientista
definição de políticas públicas. Tem o cientista público, né, puro, que ele está afastado, você pergunta alguma coisa para ele, ele vai dar um teorema, né, demonstrar a existência, unicidade, etc., e ponto final. Não entra muito em detalhe nas implicações. Tem o defensor de causa, que está cheio desse, focado numa agenda política em particular, pessoal, pessoas ligadas, por exemplo, ao petróleo, né, na linha do petróleo, mas eu já vi gente ligada a desenvolvimento de ração para animal, que defendia a história do ozônio, né? Não, isso aí não vai fazer nada, né? Não tem problema, o ozônio, o metano, desculpa, o ozônio não, o metano na produção do rumen do boi, né? Então tem gente que defende coisas que cientificamente é muito difícil. O árbitro, né, focado em questões que podem ser resolvidas, ou seja, vou exagerar bastante, ele fala alguma coisa que vai acontecer com o clima, ele diz, o inverno vai ser mais frio que o verão. Né? Ou seja, ele é focado em coisas que realmente são fáceis de provar. Mas as sutilezas da variabilidade é mais difícil. E tem o cientista corretor honesto de alternativas políticas. Né? Esse lida, aceita que existe incerteza, trabalha com probabilidade e toma decisões com probabilidade. E o lado que eu acho muito positivo disso é o seguinte, a gente começou a ter contatos, por exemplo, com a ONS, a Operadora Nacional do Sistema Elétrico, nos anos 90, para mostrar que previsões de tempo feitas na base de um conjunto de previsões para estimar a incerteza, que aquilo podia ser muito útil no planejamento do despacho da energia por parte da ONS. No final da minha apresentação sobre esse tema, o chefe desse grupo chega para mim e diz assim, professor, muito interessante essa história da previsão por conjunto, probabilística, etc. Mas eu preciso de uma previsão. Eu preciso saber quanto vai chover, em quantos milímetros vai chover. Ele não queria uma faixa, né, e uma probabilidade de ocorrência. 10 anos depois, ela era a coordenadora do CPTEC, a gente organiza lá no CPTEC uma reunião, falando sobre o mesmo tempo, sobre previsão por conjunto, e o Guilherme, que é esse cara da ONS, ele entusiasmado com a ideia. Ou seja, demorou 10 anos para a ONS olhar para aquela questão da previsão por conjunto, né, probabilística, como uma ferramenta útil. É isso. Mas essas empresas hoje aceitam essa história. Esse é um lado que eu tenho um otimismo muito grande. Ver que essas empresas, tipo Petrobras, Vale e N outras, estão interessadas no uso da probabilidade no processo de tomada de decisão. Ou seja, estão usando o conhecimento científico da incerteza de uma forma proativa, né? Então é isso. Essa frase me marcou a primeira vez que eu vi. Não é que é isso mesmo? Então é isso. Vamos lá, vamos conversar. Bom, valeu a pena, professor. Eu orientei uma tese de doutorado. Eu sou a favor das incertezas. Tem que lidar com a incerteza. Foi exatamente sobre a utilização da teoria do caos com inteligência artificial para a predição de poluição atmosférica. E conseguem chegar em pontos não necessariamente baixos. Exatamente. A predição de 1 ou 2 dias, mas a gente conseguiu prever, né? Pessoal, a gente tem a seguinte situação. Continua o café ali se vocês estiverem dispostos, ou a gente já pode começar a conversa, que vocês preferem. Ou pegar ali e vir para cá. O sul. Você tem que fazer um conjunto de opções e probabilidade de cada um. E daí ajudar aqui. Particularmente, vou lá buscar uma liga. Então, por favor, vamos todo mundo lá, a gente começa a interagir ali. Só que vamos dar 10 minutos, a gente volta aqui então para... Isso. E fiquem à vontade. Nós estamos, na verdade, falando a respeito de escalas de tempo, né, professor? De eventos em escalas de tempo, tanto a escala de tempo geológico quanto a escala de tempo do homem, antrópico, né? Porque o que o professor traz hoje é exatamente para mostrar, inclusive o que o meu pós-doutorando está fazendo,
trabalhando com datações de chumbo para a gente ver os efeitos das mudanças do clima atual sobre processos erosivos e a deposição de sedimentos no fundo do vale. Tá? É um nível escalar diferente, porque o chumbo nos dá a idade de sedimentação do atual até 150 anos, máximo. E eu trabalho com a luminescência oticamente estimulada, que é um período de tempo que vai de 400 anos aproximado a 700 milhões de anos. Né? Então a gente está fazendo essas correlações de um com o outro para ver como que a variação, os efeitos, aquilo que é produzido pela natureza, numa escala de tempo mais geológica, e o antropoceno que o professor traz hoje, que nem é bem aceito na geologia. Nem é bem, não se aceita praticamente na geologia. Na África, o ano passado, não foi aprovado incluir na escala geológica do tempo o antropoceno. Né? Por quê? Porque não existem ainda indicadores, resultado da comissão, indicadores suficientes para que, mas nós usamos aqui na Unicamp, no nosso grupo de laboratório, porque a gente prefere trabalhar com escala de tempo da natureza. A escala de tempo da natureza eu amplio o aspecto, não fico só na litologia. Né? E um aspecto que é muito importante desse tipo de trabalho é que essas informações que eles conseguem hoje permite a validação dos modelos que são usados pelo IPCC para projetar para o futuro. Porque a gente dizia o seguinte, peraí, eu só tenho 100 anos aproximadamente, né, de dados instrumentais. Né? Isso é pouco, é muito pouco para você validar essas teorias sobre a variabilidade natural do clima. Foi a partir do IPCC de 2001, que foi um IPCC muito questionado, inclusive dentro do próprio meio científico, porque não estava, digamos, dando a devida atenção a alguns aspectos importantes. A paleoclimatologia era um desses pontos. Sem dúvida. Aí no IPCC seguinte, que saiu em 2007, esse tinha um capítulo específico sobre essa questão da paleoclimatologia. E foram desenhados experimentos que os modelos usados para prever o futuro tinham que fazer para mostrar que eles eram capazes de reproduzir pelo menos uma parcela da variabilidade natural do clima que foi observada, por exemplo, no último glacial, as transições do último glacial para o período presente, e alguns outros períodos lá do passado em que você teve grandes alterações climáticas. Né? Ou seja, se o modelo não é capaz de reproduzir o que aconteceu daquele negócio, como é que você vai confiar nele para prever os próximos 100, 200, 300 anos? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que é só. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do El Niño. Né? Nós estamos aí já com os modelos indicando o El Niño para o segundo semestre, né? E uma curiosidade, na verdade, talvez se eu tivesse tido um pouco mais de tempo, já teria visto, porque eu acho que eu li um artigo seu, Pedro, sobre essa questão do início e a causa do El Niño, né? O El Niño, há quanto tempo, né, nós temos o El Niño? A gente conhece mais os El Niños que tiveram impacto nos últimos anos para nós, né? 82, 83, teve na década de 70, né, e alguns outros, e a periodicidade deles. Quando que iniciou, eu sei, o nome, a origem do nome, tudo. Justamente nesse período do fechamento. Então, não foi? Foi. Foi no canal. A célula, né? Isso. De revolvimento do Atlântico tornou-se muito mais eficiente. E algo que nós estamos conversando agora no intervalo foi o seguinte: os outros oceanos, o próprio Índico, que é meio curto no hemisfério norte, o Pacífico principalmente, essa circulação de revolvimento, ela transporta calor pelo oceano para o hemisfério de inverno. Ou seja, como tem metade do ano verão, metade do ano inverno, essa célula de revolvimento troca de sinal. Tá? Parte do ano transporta calor para o norte, parte do ano transporta calor para o sul. O Atlântico não faz isso. O Atlântico transfere calor sempre para o norte, o ano inteiro. Tá? E transporta mais calor do que o sistema deveria transportar para você equilibrar
o hemisfério norte e o hemisfério sul. Porque o hemisfério norte tem uma simetria aí, tem muito mais continente, né? Então esse balanço energético ele já é enviesado, né? Tem diferenças substanciais. Então teoricamente você deveria ter uma determinada quantidade de energia sendo transportada para o norte, só que o Oceano Atlântico transporta muito mais do que precisa. E aí a atmosfera tem que fazer o trabalho de fechar o balanço. Para fechar o balanço, a atmosfera coloca a zona de convergência intertropical, que é essa banda de nebulosidade perto do Equador, né, confluência das massas do hemisfério sul com o hemisfério norte, ao norte do Equador. Não é simétrico. Não é que ela vem para o sul e vai para o norte. Não, na média ela fica ao norte, em torno de 7,5 graus ao norte. Mas foi nessa época do fechamento do Canal do Panamá que começou a ter os ninhos e ninhas, que teve os períodos glaciais. Né? O Milankovitch existia já, mas não era o suficiente para criar períodos glaciais. Né? E aí quando aconteceu esse fechamento do Panamá, aí mudou. E isso é muito usado na modelagem para você ter certeza que esses modelos do IPCC são capazes de reproduzir esse processo desse período. E tem um monte de trabalhos de paleoclimatologia. Você vai lá no Chile, por exemplo, no norte do Chile, na Antofagasta, né, tem uma universidade lá que tem um grupo muito forte nisso. Eles estudam os sedimentos que descem dos Andes para o oceano por causa das chuvas associadas aos períodos de ninho. Então, por isso você consegue reproduzir os paleoníneos, né, como a gente chama. E o que a gente espera, professor, em termos de futuro, com o aumento das temperaturas do planeta, com relação a essa periodicidade dos ninhos? Né? Então, a periodicidade ela muda, né, dependendo do período, justamente dessas forçantes. Então, os ninhos estão mudando, né? Mas só que, se você olha para registros históricos de paleoníneos, dos paleoníneos, né, você percebe que tem períodos em que é muito mais intenso, períodos que é menos intenso, tem interações com outros modos, né? Tem aqueles modos de variabilidade do Pacífico com escala temporal de décadas, né? Do Atlântico também. Ou seja, há uma interação, e daí essa confusão que dá, você vê que cenários, um vai para lá, outro vai para cá, é por causa disso, por causa dessas interações entre os processos. Agora, o que no PCC fica muito claro nos produtos é esse aumento da variabilidade, né? Ou seja, a forçante associada ao efeito do homem, né, nas emissões de gases de efeito estufa, isso torna o sistema com uma amplitude de variação muito maior do que deveria ter se não houvesse essa forçante. Tudo uma questão de balanço energético. Então, acontece isso, os extremos. Só uma última, ainda envolvendo a questão dos oceanos, que a gente observa que os oceanos, de forma geral, eles estão mais aquecidos, sobretudo lá nas áreas mais frias, né? E na região equatorial também, né? O Atlântico também teve um aquecimento substancial. É curioso, posso só... Atlântico equatorial. Além do aquecimento, ou por conta do aquecimento também, é que eles estão avançando sobre o litoral. Nós trabalhamos o litoral de Santa Catarina até o Maranhão, terminamos agora. Em todo o litoral nosso está tendo um processo erosivo e de avanço marinho muito grande. Porque senão o balanço energético com relação a essa retenção maior do calor, né? Isso. Quando os oceanos esse impacto no clima extremo, né? Isso. Exatamente. Isso. Eu ia dar um toque em um outro assunto da palestra do Pedro, que é a percepção da sociedade sobre a mudança climática, né? Tem a questão do cético, mas tem a questão também do homem comum, vamos dizer assim, quem percebe. Né? Você vai para o campo, o pessoal fala, nunca aconteceu isso antes, porque a memória é sempre muito episódica, né? Não lembra direito. Porém, um sintoma que eu estou hoje numa empresa
dar consultoria de meteorologia e hidrologia para empresas, para o governo também. As empresas estão muito preocupadas, principalmente aquelas que, de alguma forma, são influenciadas pela chuva. Então, existe uma norma em engenharia que é baseada na precipitação máxima provável. Para uma determinada região, qual a máxima? Verdade. Em um determinado tempo. Então, todas essas obras de engenharia pelo Brasil afora foram feitas com base numa PMP, a precipitação máxima provável, calculada com dados de 40, 50 anos atrás. E agora estão ocorrendo Eventos. episódios que estão encostando na PMP. E se isso que acontece, você pode ter uma barragem destruída, pontes levadas, enfim. Então, eles estão muito preocupados com isso. Querem um recálculo da precipitação máxima provável, com dados mais recentes, e querem saber como é que vai ser no futuro. Então, se a gente olhar para 20, 30, 40 anos na frente, essa PMP que nós estamos calculando hoje serve. Então, apesar dos séculos e tudo mais, quem está mexendo com negócios que dependem da chuva, eles são extremamente motivados em entender esse negócio direito e ter algum tipo de probabilidade de ocorrência de algo, de uma catástrofe. Infelizmente, os céticos têm mais impacto, são os formuladores de políticas públicas. Porque o pessoal que vive no dia a dia, né, dependendo dessas mudanças de regime pluviométrico ou de temperatura, esses estão já preocupados. Né? Tem também a questão das ondas de calor. Né? Isso nós estamos vendo, né? Ondas de calor cada vez mais intensas. Isso põe um impacto enorme no sistema energético. Né? Então, esse pessoal está aí. O próprio OMS tem essa preocupação, lida com a energia toda. Mas cidades estão preocupadas que vão ter energia do ar-condicionado, todo mundo ficar no máximo. A questão da saúde também. Né? A questão da saúde, né? Essa demanda por parte do setor privado e essa questão da saúde me dão muito otimismo, tá? No sentido de que tem gente preocupada. Ou seja, mesmo que o governo eventualmente não tome, no caso do Trump, né, as providências, a impressão que eu tenho é que no próprio Estados Unidos isso vai ser muito questionado nesses próximos anos, pela sociedade, por causa dos impactos. Já existem evidências, né, de aumento de doenças cardiovasculares, né, de compensação de doenças crônicas a partir desses aumentos excessivos de temperatura. E é interessante, preocupante, que isso se dá também de uma forma desigual na sociedade. Né? Exato. As periferias, com casas sem acesso aos... E os países, né, mais pobres. Né? Os países mais pobres, né? Tem uma iniquidade aí na possibilidade de se adaptar e se acomodar nessas novas situações. Exato. Aqui no Brasil nós temos um ponto adicional que é, na época seca, muito quente, as queimadas, que se coloca no ar uma quantidade de material particulado, de gases, né? E isso faz fila em posto de saúde, né? Crianças, idosos com problemas de saúde, que são uma nuvem de fumaça. Né? Isso nós estudamos muito durante esse projeto da Amazônia, do EPE. Aqui próximo tem uma cidade, perto de Cordenópolis, Santa Gertrudes, que trabalha muito com cerâmica. Então, no final da tarde, aquela poeira, aquela coisa, e o índice de problemas respiratórios e tal é elevadíssimo para Alérgico por conta disso. É maior que Cubatão, por sinal. Né? Maior que Cubatão. Hoje é uma das áreas mais críticas de São Paulo, é aqui próximo. A gente olha nas internações, mortalidade um pouco mais longe, né? O evento é mais distal.
mas também na frequência das unidades básicas, dos centros de saúde, das inalações, a quantidade de inalação desses componentes, né, tipo crises alérgicas. E isso não é só aqui, não. Nos Estados Unidos, na Califórnia, ano passado, foi um desastre. Né? Queimadas. Ou seja, é um impacto da mudança climática, no fundo, né? Esse períodos longos, muito quentes e muito secos. Tudo isso é coerente com o que a gente aprendeu olhando para esses cenários futuros que o IPCC desenha. O último que você colocou. Também vetores, né, que se adaptam, que expandem a sua área de disseminação de vírus da malária. O dengue, né? Vetores que se adaptam aí, Dengue. Dengue e outras agroviroses. E essas mudanças, eu estava dizendo, professor Pedro, que eu costumo falar os pulsos climáticos, né? Porque como eu trabalho com o oceano numa escala diferente de tempo, né? Essas mudanças, do ponto de vista agrícola, elas têm sido um pouco mais, há uma tentativa, porque há melhoramentos genéticos da cana, de café, tudo isso já preparados para adaptação de determinadas condições, né, que não são as atuais. Eu acho que lá no CEPAGRE, mesmo no passado, não sei se continua nunca mais, mas tinham trabalhos sobre cana, que é para o centro-oeste, são todas diferentes, é um melhoramento genético já para culturas próprias para enfrentar novas condições. Agora, tem novas variedades, isso. Um fato interessante que eu me lembro com o Luiz Aímola, um dia eu pergunto para ele, Luiz, veja o seguinte, no seu modelo, faz diferença uma COP realizada num período mais ativo desses extremos climáticos ou um período menos ativo? Porque a percepção do risco muda. E o multiagente, que é um tipo de machine learning, né, serve para isso, porque você tem regras, né? Os atores ali que estão decidindo, né, na COP, se vai diminuir a emissão, se não vai diminuir, eles são sensíveis ao clima, a essa percepção de curto prazo que ela falou. Né? Ou seja, se você está num período de clima muito bom, tranquilo, sem extremos, se você tiver que decidir, muito provavelmente você vai dizer, não, deixa isso aí, deixa para lá. Né? Mas se você está num período muito ativo, de extremos, você toma uma ação diferente. Eu sou Bruna, eu faço doutorado em economia e eu acho que em termos pessimistas, assim, o mais fora da caixa é tentar ser otimista, né? Tentar ir para além. E o senhor citou a ceticidade em relação aos COPs. Eu penso se vocês teriam alguma alternativa para além da COP. Olha, bom, eu acho que Na verdade, eu acho que a COP pegou o vício da reunião pela reunião, sabe? Agora precisa ser reinventada. Agora, como? Vamos reinventar. Desculpa, deixa eu fazer uma brincadeira já que ele fez. É reunião de centro acadêmico. Né? Exatamente. Me desculpem, tá? Mas não me parece as pautas que a gente está enfrentando justamente isso no momento. Não é nada contra o centro acadêmico. É a própria. Aquela comunidade muito fechada Eu acho que tem um reflexo também de tudo que a gente está vivendo economicamente no mundo hoje, né? Essa questão do Trump aí. Eu acho que toda essa questão do negacionismo, isso pesa muito. Eu acho que a gente está vivendo um desafio muito grande, né? Como que a gente, de alguma forma, não sei, acho que até, como que a gente sobrevive a tudo isso porque o movimento é muito grande, politicamente, economicamente, está interligado no sentido
exatamente o oposto, né? Quer dizer, tudo que porque a ciência está mostrando, a gente, a olhos vistos, a gente vê as ações contrárias, né? No globo, assim, principalmente nas grandes economias. Então a gente está vivendo, eu entendo, um desafio muito grande, não é? Tem uma parte da COP que a gente tem que entender que é extremamente importante, que é a fase prévia, que é quando você está construindo os modelos cenários. Isso daí é um desafio enorme, e ele mostrou aí toda essa evolução ao longo das décadas, né? E são cada vez mais sofisticados, integrando a parte econômica com todos os aspectos sociais. Isso é, assim, um esforço, assim, elogiável ao máximo. Agora, na hora que junta o povo lá para discutir, aí é complicado. Deixa eu provocar. Nós aqui, como que a gente poderia pensar sobre esse assunto? Que tipo de modelo? Bom, eu acho que... Veja bem. A gente já teve algumas conversas sobre isso, né? E a parte da questão tem uma relação com esse artigo que eu li hoje cedo. Que os governos, esses mais populistas, né, eles veem duas ameaças. Uma é a própria burocracia do próprio governo e a outra é a própria ciência. Tá? Porque isso aí eles veem como uma ameaça para atingir os objetivos, né? O governo entra, ele quer mudar tudo, né? Veja aí quantos exemplos a gente não tem nesse momento, né? Agora, se você for seguir a burocracia, as regras, eles não vão conseguir fazer aquilo. Então eles passam por cima. O exemplo do Trump é claro. A questão da ciência também vai nesse ponto, vai nesse sentido, né? No sentido de que você está demonstrando que um risco e aversão a risco natural, você fala, não, o cara não sabe o que está falando, né, não vamos dar bola. Então, o que é que eu acho que precisa, que com os meus colegas da economia, já há muitos anos eu venho sempre insistindo, e eu acho que está tendo muito efeito, é o seguinte, aquilo que eu falei logo no comecinho, enquanto você não demonstrar a dor de bolso, ninguém vai fazer nada. Então, aí entra o papel importantíssimo dos economistas em avaliar essa questão do impacto econômico da mudança climática. O professor Jacques Markovitch, ele coordenou um trabalho há uns 10 anos atrás, que a gente chamou de PCC brasileiro, para ver as consequências e as ações que deveriam ser tomadas aqui no Brasil. Então foram feitos uma série de estudos sobre o impacto, por exemplo, no agronegócio. Né? E esse impacto no agronegócio é preocupante, porque se você junta isso com a crise hídrica, né, do fato de que hoje a gente explora a água subterrânea muito mais do que está sendo devolvido, ou seja, o lençol freático está baixando. Aqui no interior de São Paulo, a maior parte das cidades do interior, veja o caso de Ribeirão Preto, não digo todo ano, mas cada poucos anos, eles têm que abaixar as bombas lá de sucção e 50% da água de Ribeirão Preto vem do aquífero do Guarani. Então você tem que quantificar essas coisas. Na hora que você quantifica, aí eu acho que a COP eu vejo pouca discussão exatamente nesse sentido, da quantificação do impacto. Se você não mostrar isso, não vai tomar nenhuma ação. Talvez a COP esteja sendo levada mais pela questão política. Política, exatamente, uma questão. Esse é o problema. Domina totalmente. E vira essa história de clientelismo, né, de a questão do financiamento, né, quando deveria estar discutindo isso aí. Escuta, vamos ver aí, tem esse grupo que está trabalhando na adaptação. Quanto custa esse negócio? Mas tem que ter um grupo trabalhando no quanto custa não fazer nada, né? E aí você toma uma decisão.
Eu sinto falta desse tipo de discussão, do valor econômico, de não fazer nada e de tomar medidas de adaptação. Tem gente hoje em dia que acha, não, essa história da engenharia climática, isso aí vai resolver o assunto. Espera aí também você precisa ter um cuidado. Por exemplo, na própria COP, pouquíssima discussão sobre essa questão da engenharia climática. Espera aí, gente, isso aí é um negócio. Não tem legislação internacional que controle. Por exemplo, se os chineses quiserem, se os russos quiserem fazer, os russos já fizeram alguns experimentos há 30 anos atrás de encher de pó de carbono lá no gelo, lá na Sibéria, para derreter mais cedo e ter um período de crescimento de planta um pouquinho maior. Ou seja, fizeram isso há 30 anos, mais de 30, 40 anos atrás. Mas e daí, né? Você faz isso e tem esse impacto local, mas qual que é o impacto no resto do mundo? Pessoal lá no fundão. Professor, você tem muita razão sobre essa questão toda. Eu me dizer disso, Maria Rita Donalizo, médica e tecnologista da Faculdade de Medicina e Ciências Médicas. Você tem muita razão sobre essa questão do bolso, né? Na área da saúde, a gente vê alguns trabalhos de custo-benefício que mudam posturas do setor privado. Por exemplo, vacina. $1 investido numa vacina, você economiza $21 em internação e intervenções em saúde. Se ampliar em qualidade de vida, em absenteísmo, então isso vai para $56. Isso. Então, empresas começam é importante vacinar meus associados aqui, empresas de convênio, seguradoras, né? Começam a investir, né, em medidas que não estavam no cardápio, por causa desses estudos, desses pontos. Os céticos das vacinas. É o equivalente. É o equivalente. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já ouvi colegas docentes aqui dizer que não se vacinam e são contra a vacina. Eu ouvi. Eu sou um pouco ética, não vou dizer o nome, mas você ouviu também. Então, o que a Ana estava perguntando, é o mundo que a gente está vivendo aí, viu? Mas viu, professor, há dois semestres eu sou engenheiro químico, né? Dou aula de transferência de massa, tem difusão ali, e também de transferência de calor, radiação térmica. E uma das questões na prova foi: se eu aumentar o efeito estufa em 6,5%, uma conta básica, né? Em 6,5%, se aumentar o efeito estufa, isso é bem geralzão, começa o degelo, começa o impacto bastante importante. A cascata vem com tudo. Pergunta foi: sabendo que a temperatura média é 15 graus Celsius, qual é essa temperatura? Em quantos graus vai aumentar? Resposta: 2 graus. 2 graus. A gente corre esse risco? Se sim, em quanto tempo? Porque perguntaram para mim subir. Está indo mais rápido do que se previa. Deixa eu contar um detalhe. Naqueles primeiros IPCCs, você estimava que o degelo do Ártico, o primeiro verão do hemisfério norte, no Polo Norte, sem gelo, ocorreria lá por 2150, por aí. Isso foi no IPCC de 90. No de 95, continuava mais de 100 anos. Quando chega no de 2007, que eu estava, as tantas, quando comecei a ver os artigos e as discussões nas reuniões do IPCC, já estava se falando em 2080, 2070, né? Aí você pega os IPCCs mais recentes, já falam em 2040, 2035. E estão falando que talvez a gente tenha o primeiro verão do hemisfério norte sem gelo no polo
até os 2030. O ano passado, por exemplo, foi quase. Não é surpreendente? E com um aumento de quanto? 1,5 grau, menos de 1,5 grau. Então, as coisas com relação... A Antártica também tem... Mas tem aqueles blocos enormes de gelo da Antártica que se descolam, né? Que a gente tem visto, né? Os satélites monitoram. Isso aí causa, inclusive, problemas para o tráfego marítimo, né? Ali no sul da África, né? Mas isso ainda sem levar em consideração que você colocou também as questões naturais. Né? Isso é acoplado aos sistemas naturais? Sistemas naturais. Eu nunca consigo dissociar uma coisa de outra. Por exemplo, você tem esses ciclos naturais, né, que são associados. Tem a questão do Pacífico, que a gente já falou, os índios, mas tem o que a gente chama Pacific Decade Oscillation, oscilação decenal do Pacífico. Né? E o Atlantic Decade Oscillation, AMO. Período do Pacífico, da ordem de 50 anos, principal. Quando você faz um espectro, o principal pico está ali. Do Atlântico está em torno de 60, 55, 60 anos. Por que nós tivemos esses extremos tão grandes nesses últimos 10 anos, principalmente dos anos 20 para cá? Coincidência dos dois fatores. Porque um tem período de 50, outro tem período de 60, então de vez em quando os dois se reforçam. Então esses extremos que a gente vem observando nos últimos 10, 15 anos, em parte é a associação da fase desses dois eventos que são naturais, mas em cima disso você coloca mais tempero, ou seja, coloca o aquecimento global. E daí dá esses extremos, em alguns casos até catastróficos. Essa história que citou da Califórnia, por exemplo, ou os incêndios no Canadá. Esses incêndios no Canadá foi um negócio impressionante. Na Europa também. Né? Portugal, então, pessoal, nós estamos chegando no final das contas. Rende, né? Mas vocês viram, só uma mensagem. Uma mensagem. Esse negócio da COP, eu vejo os economistas com um papel muito importante nisso, tá? Sim, no COP eu trabalhei o primeiro estado a desenvolver um PLAC, né, que é um plano de ação climática, foi Minas Gerais. Eu trabalhei durante um ano lá com eles e eles tinham financiamento, tinha um projeto grande no Reino Unido, que eles financiam projetos de adaptação e mitigação climática todo o globo terrestre, e aqui no Brasil foi esse de Minas Gerais, e foi o primeiro a tentar quantificar, primeiro a nível estadual. E isso foi ano passado. Eles até levaram para a COP para ser um modelo, mas, entendeu? Primeiro estado. Mas não precisa mais, né? Sim. Muito mais. Esse é o problema. Então, se fosse para sugerir alguma coisa nessa linha, não é que a gente não faz nada, tá? Com relação ao custo, à avaliação do valor econômico, né, associado ao aquecimento global. É que precisa fazer muito mais do que a gente vem fazendo. Me lembro de ter essa conversa com o professor Markovic, né, mas precisa organizar melhor esse esforço. Né? Pessoal, é o seguinte, a gente já está fazendo muito, né? O que a gente está fazendo aqui no Instituto é exatamente essa discussão. O professor Pedro ele faz parte de um grupo de estudo, né? Então só o fato do senhor se dispor aqui, professor Conceição, professor Arquimedes, é uma honra, não foi surpresa, mas é uma honra tê-lo aqui, né? Também enriquecer o nosso encontro. E temos aqui, a nossa primeira toma, tivemos 10 pessoas, né? Agora nós estamos em 20, duplicamos isso em um mês. A gente só tem que agradecer. A nossa função é exatamente nos esforçarmos para trazer pessoas como o professor Pedro, a experiência do professor Pedro, compartilhar com a gente. Lembrando que eu fico muito feliz de aluno de graduação, pós-graduação aqui, que não tem um compromisso de vocês
vir assistir uma aula, e vocês fazerem estudar uma prova, fazer um trabalho, vocês estão aqui pela essência de conhecer, pela essência do pensamento. Esse é o nosso princípio. Muitíssimo obrigado. Fala, professor, encerra. Esses novos aí que vão ter que carregar o piano. Exatamente, é por isso que eles estão aqui.